Olá, estamos aqui reunidos para mais um Blue Talks, sendo esse o nosso segundo episódio. Meu nome é Esteban Huerta e eu não sei mais qual é a minha função exatamente dentro da Blue Shift. Relembrando algumas coisas importantes, esse episódio ele é gravado, ele será disponibilizado no YouTube, mas pensando na contribuição, na colaboração de quem estiver assistindo, caso tenham alguma dúvida, algum comentário que queiram que seja explorado em um próximo episódio, sintam-se à vontade para estar comentando no YouTube. Será lido e será respondido no próximo episódio. Seguindo aqui na apresentação, eu trouxe um livro mais uma vez, né? Vocês já devem ver que particularmente eu sou um leitor. Hoje eu trouxe o Nexus, do Harari. Não me arrisco a ler o primeiro e o segundo nome dele, porque eu não quero eventualmente invocar algum espírito ruim. Mas bom, por que eu decidi falar sobre o Nexus, né? Como o próprio título diz, ele é uma breve história das redes de informação da Idade da Pedra à inteligência artificial. O que o Harari traz? Né? Nós somos conhecidos como Homo sapiens, que seriam os homens sábios. Mas a gente entende que quanto mais informação, nem sempre é qualidade, é algo positivo. Isso ele aborda muito bem no livro, porque sempre que existe um salto de difusão de conhecimento, difusão da informação na história, seja com os jornais, seja com rádio, seja com a televisão, esse conteúdo eventualmente ele acaba sendo difundido talvez para coisas não tão boas. Então, o recado que o livro traz para a gente é: por que, se somos seres tão inteligentes, por que continuamos sendo tão autodestrutíveis numa era da informação? Ele traz algumas reflexões muito interessantes. Aqui, a expectativa não é que eu resuma o livro, mas eu acho interessante trazer esse tipo de pensamento, esse tipo de reflexão, para que quem efetivamente quiser começar a trabalhar com dados ou já trabalha com dados possa ler e possa eventualmente se aprofundar um pouco mais na história da informação. E pensando nisso, né, como eu comentei de carreiras de dados, hoje estou aqui com o Wesley Araújo e a Alessandra Reis. O Wesley, ele é o nosso líder do Blue Academy, que é a academia de talentos da Blue Shift. Quantos anos a gente já tem o Blue Academy, Wesley? De Blue Academy, eu acho que uns 7 anos. 7 anos. Oficialmente, né? Oficialmente, né? Lembrando que isso basicamente foi a base da construção da nossa consultoria. E também estamos aqui com a Alessandra Reis, que é a gestora de talentos do Blue Shift Academy. Tudo bem, Ale? Tudo bem. Que legal, maravilha. Para a gente começar, agora eu tenho pauta, né? Pra galera, acho que eu tiro os temas da minha cabeça e muitas vezes é verdade, mas agora tentarei seguir uma linha racional. E aí eu já queria começar. Como é que vocês chegaram para trabalhar com dados, efetivamente? Como é que vocês caíram nesse bendito desse mundo? Nossa, é uma história meio bagunçada, né? Porque não estava nos meus planos trabalhar com dados, né? Uhum. Quando eu fiz a entrevista para ser desenvolvedor web numa outra empresa do grupo da Blue Shift. E aí eu basicamente descobri que eu ia trabalhar com dados no meu primeiro dia de trabalho, né? Porque não me avisaram, né? Deixaram para avisar assim no dia. Até aí tudo bem, a gente está habituado com os processos ou a falta dos processos na Blue Shift. Mas eu lembro que eu acho que talvez até para todo mundo que começa a carreira em TI, a gente cresce, vai se formando com a percepção de que o desenvolvimento web talvez seja mais fácil, seja a porta de entrada para muitas pessoas, né? É bonitinho, né? É Fazer telinha. bonitinho, nossa, cores, sabe, site. Então, eu fui com essa mentalidade. Graças a Deus, eu não fui para desenvolvimento web, né? Acho que eu estaria desempregado nessa altura do campeonato. E aí, no primeiro dia, eu descobri que, na verdade, eu estava entrando para Big Data na época, né? Quando eu entrei na Blue. E aí eu lembro, logo no primeiro dia, a Esther, né? Nossa querida Esther, chamou eu e mais alguns colegas lá na sala e mostrou um PowerPoint cheio de ferramentas, o landscape de Big Data lá em 2017. E eu lembro de olhar para aquilo e ficar, cara, que porra é essa? Eu não sabia de nada, assim, nenhuma ferramenta era familiar para mim. E aí, com o tempo a gente foi aprendendo, né? A gente foi vendo que na verdade não era aquele monstro todo.
Mas inicialmente os meus planos era se tornar desenvolvedor web. Graças a Deus, eu acabei indo para dados, acabei caindo para Big Data. Tive ótimos mentores, né, para me ajudar com essa jornada de Big Data, de dados na época. E cá estou eu, gestor da Academy, Gestor da formando Academy, outras pessoas em formando dados. outras pessoas. E você, Ale? Eu caí literalmente de paraquedas, né? Porque eu me formei em administração, tava no finalzinho da faculdade. Quando eu recebi o contato de uma amiga minha falando que estava precisando de ajuda ali no RH e tudo mais. O Wesley até mencionou que de estrutura assim mesmo, a Academy tem 7 anos, né? E eu tô no Academy na Blue Shift há 6 anos e meio. Então, o Wesley iniciou no Academy ali quando ainda era, né, não tinha ali muita estrutura. E logo em seguida eu já entrei, né, e caí totalmente de paraquedas na área de tecnologia, numa empresa de Big Data. Que é Big Data? Gente, totalmente aleatória, né? Eu falei, gente, mas o que é Big Data? Como assim? Não tô entendendo o que tá acontecendo. Mas eu fui literalmente aprendendo e a gente foi fazendo tudo junto, né? Então, assim, eu posso dizer que ali, os primeiros tijolinhos a gente conseguiu colocar junto. Então, assim, é uma jornada grande e é uma jornada muito gratificante, né? 7 anos. Quantos profissionais formados? Uns 800, Uns 800. né? 7 anos, no auge da pandemia, só na pandemia nós tínhamos quase 300 pessoas em formação. Simultaneamente, né? Então, na pandemia foi o momento onde a gente mais cresceu. E todo mundo remoto, então tinha gente do Brasil todo. E assim, simultaneamente 300 pessoas. E nessa época, no começo, tava eu, você e a Ju. E a Júlia, né? 3 pessoas para administrar literalmente 300 pessoas. Literalmente suportar 300 pessoas. Suportar 300 pessoas. Remoto, que assim, não sei o que é pior, né? Você tem que administrar as pessoas no presencial, mas que você tem esse contato e acaba facilitando algumas coisas. Ou ser 100% remoto e você tá longe da pessoa e você não ter essa troca, né? Então foi um desafio gigantesco. A pandemia foi um divisor de águas pra gente, né? Foi. Até então, toda a formação do Academy acontecia presencial. E a gente estava habituado com o modelo, habituado com um tipo de gestão que estava muito relacionado com a proximidade física das pessoas, né? Exato. Então, quando entrou a pandemia, e assim, não só pra gente, né? Eu acho que o mercado como um todo teve que passar por essa adaptação meio que de forma abrupta. A gente teve que reinventar todos os nossos processos. A gente precisou repensar como que a gente ia trabalhar com a gestão. A gente ficou, inclusive, um tempo sem contratar, só planejando, se organizar, né? só para se organizar, como que a gente ia trabalhar com treinamento, com gestão. Foi uma oportunidade também, porque as barreiras de distância acabaram caindo, então foi o que possibilitou a gente pulverizar mais as pessoas dentro do Academy, né? Então foi nesse momento que a gente passou a ter uma atuação no Brasil inteiro. E assim, eu arrisco a dizer que a gente teve profissionais em todos os estados do Brasil. Sim. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, gente em Manaus, em cidade do interior, do Amapá. Então, a pandemia foi um grande divisor de águas, assim, pro bem e pro mal, né? Porque há desafios gigantescos quando você fala da gestão de 300 pessoas online. Então, a gente, além de reinventar ali os nossos processos, a gente também teve que se adaptar enquanto profissionais para conseguir dar conta daquilo tudo, porque era muita gente, sabe? Enquanto a Blue Shift tinha, sei lá, 400, 500 pessoas, só no Blue Academy tinham 300 pessoas. Então, a gente foi forjado no fogo, literalmente. No fogo de Mordor. Isso aí, Sim. pô, molda caráter, gente. Mas aí fica algumas perguntas já. Ale, vamos com você. Como você é gestora de talento, você falou que tinha 300 pessoas, né? Assim, a gente sabe que não só em TI, como para qualquer coisa, tem gente com talento para fazer coisa boa e gente com talento para fazer besteira.
como é que você, assim, se sente sabendo que você contribuiu para a gestão de bons talentos? Assim, você sente orgulho de ver a galera que você treinou, tipo, destoando, Sim. voando em projeto? Como é que ficou isso para você, assim? Cuidar dessa área, de identificar quem tem realmente um potencial. Não, o orgulho sem dúvida. Hoje em dia, na verdade, ainda depois de, né, alguns anos desse processo todo, eu fico super feliz e animada quando eu vejo pessoas que daquela época lá atrás, há alguns bons anos atrás, ainda tá na Blue Shift, as pessoas ainda estão se desenvolvendo, são pessoas que às vezes depois de um certo tempo, então a gente está falando de 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, esse processo, a gente já não tem mais tanto aquele contato que eu tinha diariamente, que era quando a gente, de fato, fazia 100% a gestão dessas pessoas, né? Então, a gente acaba perdendo essa proximidade com o tempo. Mas ver que essas pessoas ainda estão dentro da Blue Shift, assim, dá orgulho, sabe? Para além do trabalho que a gente fez de fazer essa gestão dessas pessoas, identificar esses talentos, a gente consegue identificar o como a pessoa também conseguiu se desenvolver, né? E conseguiu ali fazer todo esse processo de desenvolvimento profissional e se destacar, né? Então, a gente está falando de 6 anos. E como a Blue Shift é uma consultoria, não é comum, né? A rotatividade de profissionais é muito grande numa consultoria, né? Então, quando a gente vê pessoas que estão na Blue Shift há 5, 6 anos, que iniciaram com a gente lá naquele Academy, de quando a gente tinha 300 pessoas, que as coisas não eram fáceis para a gente conseguir demandar atenção, né, para todo mundo, e ver que essas pessoas passaram por todo esse processo e continuam brilhando, né, são pessoas que têm estrela, assim, é muito gratificante, né. E para mim, como profissional, particularmente também, teve até uma época que a gente conversou sobre isso, sobre a gente mudar a vida das pessoas, sabe? A gente ser transformadores. Agente de transformação social, né? A gente conseguiu esse nome, o agente de transformação, porque Foda. de verdade a gente conseguiu mudar a vida de pessoas. E assim, o Academy, ele é uma área, é um projeto que literalmente a gente pega pessoas que não têm experiência na área, que de fato, assim, o contato que teve com o TI foi quando a pessoa pensou, eu vou fazer TI porque dá dinheiro, então vou começar ali pelo desenvolvimento web, que é o de praxe de acontecer, né? Essa foi para você. Que é o mais fácil, né? Ali as telinhas coloridas e tudo mais. A galera acha que tecnologia é só isso. E não é só isso, né? Então, a gente conseguir fazer todo esse processo, né? Dar todo esse apoio e a gente ter noção da mudança que a gente faz na vida das pessoas, né? Ser esse agente ali de transformação. Só que a gente também não é o ator principal na vida de ninguém. Então, a gente tá ali para auxiliar, para ajudar, né? Para dar todo o suporte que a pessoa precisar. Porém, quem vai ser ali, que vai se destacar é o próprio profissional, né? Então, ver essas pessoas aí, depois de tanto tempo ainda galgando ali o seu espaço, é muito gratificante. Mas aí, talvez eu seja meio polêmico, mas quando a gente pensa em dados, em talentos, assim, hoje em dia, né, o acesso à informação ele foi muito difundido. Qualquer um hoje em dia pode se inscrever em plataformas de cursos e sair fazendo curso de TI a rodo, curso de Python, de bancos de dados, de qualquer coisa. E tem o LinkedIn, né, que é uma ferramenta muito positiva, mas eu entendo também que ele serve como um pseudo, né, quem é fã de LinkedIn que me desculpe, mas em determinados perfis ele serve como para inflar o ego de algumas pessoas, né? Pô, eu tenho 45 horas de curso de Python, isso me torna um sênior? Como é que vocês lidam com isso, com esses diferentes perfis? Ali, a galera que realmente quer começar, que quer pegar a base, a galera que já vem querendo, não, eu sou do mercado, mas às vezes também não tem essa experiência de projeto. Como é que vocês lidam com os conflitos, assim? Eu acho que o tempo que a gente tem já de Academy, a nossa própria estrutura acaba filtrando muita coisa, né? Então, hoje o Academy, ele já não depende de divulgação do LinkedIn. A gente conseguiu desenvolver uma rede tão ampla que toda vez que a gente precisa abrir uma turma, contratar pessoas, o nosso primeiro movimento é olhar para dentro de casa, pedir indicações para as pessoas que já trabalham com a gente, e aí a gente tem ali, numa única leva, 100, 200 currículos
já com pessoas já filtradas, que já sabem o que é o Academy, né? Então, até um ponto importante eu arrisco a dizer que o Academy talvez seja o maior programa do nosso tipo no Brasil hoje. Até quantidade de profissionais que a gente formou. Eu conheço programas similares, mas com números muito, muito, muito menores do que o nosso. Então, o espaço que a gente conquistou, a amplitude que a gente foi conquistando nos grupos, né? A gente, com o tempo, a gente se aproxima muito de instituições de formação, tanto de ensino superior quanto de formação em tecnologia, né? Então, a gente tem ali programas voltados para a formação de mulheres em tecnologia. A FATEC é uma grande parceira nossa, né? A FATEC de Franco da Rocha, especialmente. Então, por conta dessa nossa rede de contatos, eu acho que isso acaba filtrando muitas pessoas que chegam até o Academy. E quem são as pessoas que chegam até o Academy? São pessoas que são entusiastas de tecnologia, são pessoas que são autodidata. Então, a gente olha muito para o que a pessoa já fez, não necessariamente experiência profissional. Mas tudo que você fez, já pensando em migrar de carreira, já pensando em vir para a área de tecnologia. É o que você falou, o que não falta hoje na internet é material, é curso gratuito, é uma série de ações para as pessoas que querem migrar para a tecnologia. E aí, mais uma vez, a pandemia eu acho que foi super importante para pulverizar isso na web, né? Porque foi um momento que todo mundo quis fazer migração de carreira. Então, pra gente, quase sempre esses perfis já chegam filtrados. E quando chega alguma coisa muito distante do perfil que a gente procura, eu acho que uma coisa também que a gente conseguiu construir é uma maturidade muito grande no processo seletivo, né? Então, o processo seletivo do Academy, diferente do processo seletivo de outras empresas, ele é composto por muitas etapas. E a gente foca muito em soft skill. Mais até do que as competências técnicas, porque a gente entende que o técnico a gente consegue ensinar. O soft skill, ele é mais difícil. A gente até consegue ensinar, só que a complexidade de fazer isso é muito mais difícil. Peraí, para quem não sabe o que é soft skill. Habilidades comportamentais, vamos dizer assim. Comunicação, liderança, comprometimento. E aí, hard skills são as competências mais técnicas, né? Eu não passaria no Academy nas soft skills. Não, de forma alguma. Eu não passaria na entrada. Não passaria de forma alguma. Pré-Academy. O teu e-mail ia pro spam direto. Justo. Ia ter um vermelho o seu nome ali, não. Exato. Muito bom. Mas assim, você comentou legal, entusiastas da galera que entra, que quer começar a trabalhar. Assim, TI, particularmente, se eu for montar uma árvore de carreiras, de funções de TI, a gente vê o histórico gigantesco, sei lá. Antigamente, o cara era de mainframe e o cara era de bancos de dados. Aí, 10 anos depois, tinha o cara que era banco de dados, o cara que administrava servidor, o cara que cuidava, agora, sei lá, de redes. Aí, 10 anos depois, tinha o cara de redes, o cara de segurança, o cara de desenvolvimento, o cara de banco de dados, e assim, e aí expandiu carreiras, né, ilimitadas, infinitas. Como é que vocês lidam com, por exemplo, quem começa, quem quer ser um entusiasta, tipo, caiu de paraquedas, que nem você comentou, a gente não obrigatoriamente é uma galera que tem que ser formada em TI. Mas chega um cara lá e fala, pô, eu tô aqui, e agora? O que eu faço? Como é que vocês dão esse direcionamento pro cara? Ser desenvolvedor, trabalhar com banco, o cara chega sendo generalista e depois ele se torna um especialista? Como é que fica esse direcionamento técnico? Acho que depende do momento, né? Assim, a gente já teve momentos de uma abertura maior em questão de formação, onde realmente pessoas de diferentes formações acadêmicas podiam entrar para a Academy. Sim. Só que hoje eu acho que isso está muito orientado pela turma que a gente vai formar. Então, a depender da turma, se é uma turma de engenharia de dados, uma turma de BI, uma turma de IA generativa, os requisitos para a vaga mudam. Então, às vezes a gente percebe que, para essa oportunidade, a gente consegue ser mais amplo, não necessariamente precisa ser alguém formado em TI. Para essa daqui, é mais complexo. Então, a formação em tecnologia ela é importante. Sim. Porque na formação a gente não vai ter tempo de ensinar ou reforçar o básico, né? O feijão com arroz ali, para a grande maioria das pessoas.
Então, a depender da turma, a gente vai mudando isso, né? A gente tem também uma vertente do Academy que acaba indo para um lado mais social da coisa. Então, o Academy, muitas vezes, ele também foi usado como um instrumento de inclusão social. Exato. Então, eu comentei que a gente foi se aproximando de universidades, de programas de formação e também de programas sociais. Então, a depender da turma, a gente já forma uma turma ciente de que essa turma é uma turma mais voltada para a inclusão. Então, o ponto do treinamento ele tem que ser mais básico, ele tem que vir do começo ali, Uhum. né? E aí a formação, inevitavelmente, vai levar mais tempo. Então, acho que tudo começa no definir da turma. O que a gente está buscando, né? A gente olha para a necessidade da empresa, né? Quase sempre a Blue Shift. E aí, a depender da necessidade, a gente vai definir os requisitos da vaga e entender o que é possível fazer em relação às competências, né? Que a gente vai colocar ali como requisito da vaga, né? Exatamente, exatamente. Conforme a necessidade, qual que está sendo a demanda no momento, a gente vai identificar qual perfil de pessoa exatamente a gente precisa buscar no mercado. E aí, de acordo com esse perfil, a gente vai selecionando ali, né? E monta. Mas Exato. pelo menos o que eu acredito que temos vivenciado bastante é mudanças estruturantes na sociedade a cada 2 anos, né? 2020 era um cenário com a pandemia, Sim. todo mundo home office, todo mundo fechado, uma carência gigantesca do mercado para engenharia de dados, Sim. para trabalhar com análise de dados. Mas de 2 anos para cá veio a IA. Sim. Né? Então, assim, entendo que também houve uma mudança estrutural do Sim. Academy de tipo disso agora. Né? Porque agora, pô, o cara que talvez não tinha uma base, agora ele tem a IA que vai ser a base do cara. Sim. Como vocês estão vendo essa mudança aí no mercado de, tipo, profissionais mais autônomos agora em termos de conhecimento? Eu acho que pra gente, a pessoa que chega ali para se candidatar a alguma turma do Academy, que já não use inteligência artificial para estudar ou ter incorporado isso na rotina, já não é um candidato que a gente vai contratar para o Academy. Uhum. Acho que isso é Sim. fato, né? É. É talvez a primeira pergunta que a gente faz Exato. no processo seletivo, né? E a gente nem tá falando em coisa muito grande, né? É literalmente usar IA, por exemplo, para estudar mesmo. Exato. Para fazer um cronograma de estudos ou para dar um auxílio, né, nos estudos que a pessoa está fazendo. Então, é o básico. Uhum. Hoje é o básico. Não é nem desenvolver com Não IA, é né? desenvolver. A gente não tá falando de desenvolvimento. É a de gente tá incorporar falando... enquanto ferramenta de estudo, Exatamente. né? Entender que aquilo ali é uma ferramenta poderosíssima para você desenvolver qualquer tipo de habilidade que você Que tenha. fase ficou fácil pra caramba, né, meu? Puta, quando eu tava fazendo faculdade, Pois pós-graduação, é, né? não tinha essa facilidade. Mas sabe que isso também é algo ali que a gente consegue filtrar muitas pessoas nesse sentido? Sim. Porque pode parecer algo básico, porque só estou utilizando uma IA ali para fazer um cronograma de estudos ou para tirar dúvidas de estudos, mas isso se torna um filtro para a gente também. Porque também tem as pessoas que esse é um básico e às vezes a pessoa não faz. Entendi. A pessoa não tem aquele time de falar assim, não, peraí, eu posso otimizar o meu tempo, ou eu posso ter ali um resultado melhor nos meus estudos utilizando isso, essa ferramenta, e a pessoa não utiliza. A pessoa ainda parece que ainda está dormindo, sabe? Mesmo com toda essa movimentação de IA que a gente está vivendo atualmente no mundo, parece que a pessoa ainda está dormindo ali, ainda não acordou. E aí eu vou para uma questão meio filosófica, que eu também andei pensando recentemente. Beleza, a IA facilita tudo, né? Ela pode desenvolver com agentes de IA. Então a gente está falando que o diferencial da pessoa é realmente o pensar em como usar a IA? Porque assim, o cara pode usar a IA para fazer todo o trabalho dela, mas assim, se ele pedir para a IA fazer besteira, a IA vai fazer besteira. Então agora as características estão mais em como a pessoa pede, tipo assim, pô, como o cara interage com a tecnologia, como o cara interage para ter um pensamento crítico e chegar num resultado, ou a parada ainda é muito assim, focado no hard skill? Ah, não, o cara já tem que ser desenvolvedor e tem que manjar de IA. Como é que vocês veem isso? Eu acho que é um pouco das duas coisas, né? Assim, eu sempre incentivo as pessoas a incorporarem a inteligência artificial enquanto uma ferramenta, talvez não só de estudo, né, mas de incorporar ferramentas de inteligência artificial como um segundo braço ali, né, para estudo, para coisas do dia a dia.
Só que eu não vou muito nessa linha de que as hard skills, ou seja, as competências mais relacionadas à programação, modelagem de dados, etc., sejam substituíveis. Eu não gosto desse discurso porque eu acho que a gente ainda precisa validar o que a IA entrega para a gente. A gente ainda precisa saber o Lé com Cré. Inclusive, eu até acho que a gente vê muito assim propaganda na internet, no LinkedIn, gente vendendo curso, prometendo que a pessoa vai se tornar um engenheiro de IA, um arquiteto de soluções em 4 meses de curso online. E assim, eu sou muito crítico a esse discurso. Assim, vão ganhar R$10.000 em 3 meses. A gente precisa se reciclar. E eu sou muito crítico a esse discurso. Primeiro, hard skill ainda é importante. Vocês ainda precisam saber lógica de programação, precisam conhecer o básico de Python, precisam saber modelagem de dados, precisam saber abrir um diagrama, entidade de relacionamento e entender o que está ali. A IA, ela é um segundo braço muito importante, mas ela não vai substituir completamente tudo, né, do jeito que a gente vem pensando, vem sendo difundido no LinkedIn. Então, para mim, hard skill ainda é importante. Você ainda precisa saber algumas coisas fundamentais que a gente aprende na faculdade. Porque eu acho que também criou-se um pensamento de que a universidade não serve para nada, que a gente não vai aprender nada. Que eu acho que é um outro discurso super problemático. A faculdade é importante, vai fazer tua graduação, vai fazer tua pós-graduação, porque é importante, tá? Não achem que com 5 meses estudando com IA, você vai se tornar um mega profissional e ganhar rios de dinheiro. Não é bem assim, tá? Ainda tem muita coisa que a gente precisa saber, os fundamentos continuam sendo muito importantes. No Blue Academy, a gente cobra, assim, que as pessoas incorporem o estudo de IA enquanto ferramenta de estudo, enquanto um segundo braço, mas a gente também fala de hard skill, a gente também cobra, a gente também quer que as pessoas saibam lógica de programação, a gente quer que as pessoas saibam o que é modelagem, assim, o básico de Python, porque isso também vai interferir muito como você pede para IA, né? Sim. Se você conhece o fundamento das coisas, naturalmente o seu prompt ali para a inteligência artificial, ela vai se tornar um prompt muito mais qualificado, né? Você vai conseguir fazer um prompt de muito mais qualidade quando você conhece o básico e daquilo que você está pedindo. Sim. Esse é um recado importante, o gancho que você falou. A gente falou do uso da IA que é questionado no processo, né, de entrevista e afins. Certeza vão perguntar, mas qual que é a melhor IA para estudar e afins? Né? Essa é a pergunta da vez, assim, né? Criou-se uma disputa gigantesca para ver qual que é a melhor IA existente no mercado. E a resposta é, aqui resolve seu problema, galera. Sinceramente, aqui resolve seu problema. Mas tem aquela que saiu que é 20 vezes mais rápida do que a que eu uso. Meu amigo, não tem problema. Usa que funciona. Usa que realmente te ajude. Tá? Sim, essa corrida, né? Eu entendo que como sociedade, como evolução tecnológica, a gente está sempre numa corrida para ver qual que é o melhor. Teve assim, corrida à lua, carros elétricos, internet, afins. Agora a gente está na era da competição da IA para ver qual que é a melhor. Então tem um discernimento de que assim, cara, às vezes eu não preciso pagar caro para usar uma IA. Eu posso usar um modelo gratuito. Eu posso usar o tier free, desde que eu saiba usar com parcimônia, como o Wesley comentou, de uma forma que realmente traga um resultado positivo, né? Que eu saiba interagir com a IA. Porque agora tudo custando o token também, né? Já não é uma torneira aberta, ninguém tá rasgando grana assim. Sim. E assim, gente, a gente vem falando de IA há 3 anos, assim, de forma mais intensa, né? Que tá no hype, vamos dizer assim. Mas a IA é uma ótima ferramenta para orientar os estudos, para nos ajudar, mas não é a única ferramenta, né? A gente ainda tem livro, tem muito artigo na internet. Eu acho interessante a IA para a gente conseguir resumir, para a gente conseguir, sei lá, às vezes fazer um deep search, né? Você está com alguma dúvida ali, ou você quer montar alguma coisa mais aprofundada, então você tem um recurso ali do deep search para poder fazer pesquisas mais profundas. Mas eu gosto muito de usar a IA, por exemplo, no Deep Search, para ter acesso a outras coisas, a outros artigos, a vídeos. Então, assim, não se limitem só à inteligência artificial, né? Hoje a gente tem os reports das grandes consultorias, a gente tem uma infinidade de material disponível na internet que ainda continua sendo muito bom, né?
continuam sendo ótimas fontes de informação. Então, usar a IA para conseguir acessar tudo isso, né, de forma mais direcionada, né, usando um Deep Search, por exemplo, eu acho que ainda é um caminho muito interessante. Legal, legal. E você comentou sobre ter isso como base, né, também. Eu sou de uma outra época, né? Eu sou da época em que certificação era o diferencial, puta, no currículo do cara. Um cara que tinha certificação era como se fosse a faculdade nos anos 80, né? Ter uma certificação te carimbava para ser um excelente profissional. Sim. Hoje em dia isso ainda é uma verdade? Sim. Eu acho que pra gente sim, né? Inclusive a gente cobra bastante a galera que tá com a gente para eles se certificarem. Principalmente, agora a gente tem certificações de IA generativa, né? A gente tem aí certificações da Anthropic chegando, a gente tem certificações de IA generativa de Databricks, né? Que já tá aí há um tempo, mas eu acredito que certificação ainda continua sendo um grande diferencial. E aí eu acho que volto no ponto do hard skill, né? Certificação, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que saber do que você está fazendo. E geralmente nas certificações isso vai ser cobrado, né? Não adianta só decorar, né? Então você tem que saber ali o lé com cré para você conseguir tirar uma certificação, da mais simples para mais avançada. Tem que ter a base, né? Tem que ter a base. Tem que ter a base. Mas aí a gente cai meio que na mesma questão, né? Tudo é cíclico. Antigamente, ter uma certificação, pouquíssimos profissionais eram certificados justamente pela complexidade e pelo preço. Uhum. Agora está muito mais difundido. Existem certificações gratuitas que a pessoa pode se inscrever lá e tirar. O que pode ter gerado, não sei se é verdade, uma saturação de profissionais de TI no mercado. Como é que vocês estão vendo isso? Vocês estão achando que as carreiras em TI estão saturadas? Porque todo mundo migrou para TI, né? Sim. Durante a pandemia, assim, foi um movimento gigantesco, como vocês comentaram. Todo mundo querendo trabalhar com TI, porque viram que, cara, dava para fazer remoto. Dependia muito mais de capacidade intelectual ali para desenvolver as coisas. Mas muita gente fez isso. Hoje em dia o mercado está saturado para trabalhar com dados, para trabalhar com TI como um todo, ou ainda continua muito nichado? Porque, por exemplo, eu sou de infra, né? Pelo menos eu vim de infra. De infra é sempre estável, assim, né? A Sim, galera mais antigona, pô, tem uns... É quem realmente quer ter, quem né? realmente é louco para trabalhar com infra. Mas com o que vocês gerenciam no Academy, como é que vocês estão vendo isso? Eu vou até também dar a introdução e depois jogar para ler, mas, de fato, eu acho que tem um excesso de profissionais de TI no mercado hoje, mas eu acho que isso é muita herança da pandemia, né? Quando as pessoas começaram a migrar. Mas aí, assim, vou ser polêmico, tá? Se você começar a separar quem de fato tem aptidão para trabalhar com TI, sobram pouquíssimas pessoas, gente. E a gente sente isso muito no processo seletivo, né? Sim, isso acaba sendo, novamente, um filtro pra gente. Porque a gente consegue realmente identificar quem tem aptidão, quem tá ali porque realmente tá imerso, é uma pessoa ali que já vem galgando por isso. Então, acho que, de certa forma, se torna um filtro para facilitar esse nosso trabalho ali de separar o joio do trigo. Sim. Que não é só financeiro, né? Teve a galera Não que é migrou só achando que era só financeiro, É, né? A maioria das pessoas, A maioria pra ser na sincera. época da pandemia. Aí, voltando ao exemplo da IA generativa, de incorporar IA nos estudos, a pessoa que quer fazer migração de carreira, que ainda hoje não leu, não aprendeu, não incorporou estudos de IA, depois de 3 anos sendo o único assunto possível no LinkedIn, essa pessoa talvez não tenha aptidão para tecnologia, né? Se você não se deu o trabalho de pesquisar o assunto mais importante, de entender e se inteirar do assunto mais importante, talvez o mercado de tecnologia não seja um mercado para você. Boa. Pesado. É disso que eu tô falando. Esse é o objetivo. É para isso que a gente criou esse negócio. Mas... E aí, se vocês tiverem que dar um conselho para quem quer começar? Agora, tipo, o cara acabou de sair da faculdade e falou, pô, agora eu vou trabalhar com TI. Qual que é o conselho para esse cara? Eu vou dar um conselho que talvez até meio... Não usem drogas. Não usem drogas. Depende. Mas tentem não usar. Cara, comunicação, sabia? Uhum. Eu acho que a gente tem que desconstruir, até para você que tá querendo migrar agora para tecnologia, você que tá me ouvindo e me vendo, eu acho que a gente tem que desconstruir a ideia de que tecnologia, né, TI,
é uma área para quem não gosta de pessoas, que você vai ficar numa salinha escura programando e, sabe, você não vai ter que interagir com ninguém. Meu sonho. Eu acho, pois é, vou desconstruir teu sonho, porque, cara, hoje, essencialmente, principalmente por conta de IA generativa, a comunicação e a interação, ela é mais importante do que nunca. Então, eu comentei, né, e a gente compartilha dessa dor, hard skill é muito fácil de ensinar, de treinar. Então, logo na faculdade eu aprendi. Tudo que é difícil de mensurar, de quantificar, é mais difícil de ensinar. Para hard skill, a gente consegue mensurar quem é sênior em Python, pleno em SQL, etc, etc. Mas como que a gente classifica a comunicação? Não tem sênior em comunicação, pleno em comunicação, comprometimento, liderança. Então, assim, para mim, a comunicação, você saber falar bem, se posicionar bem e principalmente ouvir bem, principalmente para quem vai trabalhar em consultoria, é fundamental. Hoje, por conta da IA, o nosso trabalho ele está mudando, ele está se transformando, e você ter a noção de que a comunicação ela não é só uma hard skill, mas ela também é uma ferramenta de trabalho. Você vai usar disso no dia a dia para conversar com o cliente, para conversar com os stakeholders, né? Todas as partes envolvidas ali, quando você está num projeto, é fundamental. Eu acho que hoje, boa parte das nossas dores, né? E aí não estou falando nem da Blue Shift, eu estou falando do mercado como um todo. É comunicação, gente. Então, acho que saber se posicionar, você ter noção, você ser um bom ouvinte, né? Você ter um ouvido muito aberto para as necessidades dos seus stakeholders, as necessidades do seu cliente, você saber transmitir isso, você saber adaptar discurso. Às vezes a gente está numa reunião com pessoas mais técnicas, às vezes a gente está numa reunião com pessoas mais de negócio. Você ter esse discernimento e conseguir adaptar o teu discurso, né? Que naturalmente vai ser mais técnico para diferentes públicos, eu acho que isso é um diferencial gigantesco para o profissional de TI hoje, né? Exatamente. E eu preciso concordar e reforçar isso, né? Então, esse estereótipo que o carinha do TI vai ficar numa sala escura, sem falar com ninguém, só ele e o computador, isso caiu por terra há muito tempo. E reforçando também que não é só porque hoje tem fácil acesso à IA, a IA vai programar para você, vai fazer. Você precisa saber utilizar a IA. Então, assim, a gente precisa formar uma base sólida para daí você conseguir, de fato, utilizar as ferramentas que estão disponíveis para você. E hoje, onde a nossa maior dor de fato, é o profissional. São pessoas que ainda não entendeu esse movimento do profissional de TI. Então, o profissional de TI hoje, ele não é só mais aquele cara que vai lidar com o computador. É o cara que vai ter contato com N áreas dentro da empresa, que vai precisar saber conduzir uma reunião. Esse ponto, né, da pessoa, do profissional, saber ter essa tratativa, tanto com outro profissional técnico, quanto uma pessoa que seja, por exemplo, de negócios, faz muita diferença. Então, você vai saber entrar numa reunião, por exemplo, e fazer a explicação de um projeto que está em desenvolvimento para uma pessoa que não sabe necessariamente o que o Python faz. Qual é a diferença do Python e do Azure? Qual que é a diferença do Python e do Azure? Entendeu? Entendi. Então, o profissional precisa ter essa maturidade, né? Então, assim, gente, esse negócio que a galera do TI só trabalha com computador numa sala escura, esquece, não existe mais. E assim, a gente não tá falando de agora só, tá? A gente tá falando isso de alguns anos, né? É porque ainda acontece dessa ser a nossa maior dor e nossa maior dificuldade quando a gente fala em formar pessoas para a área de tecnologia, tá? E aí fica a dica, a literatura ajuda bastante, tá? Leiam bastante, pelo amor de Deus, qualquer coisa. Não, qualquer coisa não, que nem eu falei no começo, não leiam qualquer coisa, tá? Leiam coisas direcionadas com fontes confiáveis. Bom, para respeitar o tempo que a gente tem, como é que quem tiver interesse em entrar no Blue Academy, como é que faz? Recrutamento, aqui ó, vai aparecer aqui ó, recrutamento@blueshiftacademy.com.br. Exatamente. Clica nesse e-mail que vai aparecer aqui ó. E redes sociais, LinkedIn, ambos têm? Sim, Então, sempre que tem oportunidade eu posto no meu LinkedIn, Alessandra Reis, só procurar lá e a gente... Wesley Araújo no LinkedIn, Wesley Garaújo, né? Só procurar no LinkedIn, estamos abertos. Maravilha. Bom, eu acho que esse é o primeiro papo, né? A gente, cara, elencamos aqui, sei lá, um monte de questões, conseguimos falar umas 6.
Fica o convite para a próxima, para aí sim falarmos de carreiras, bifurcação, carreira em Y, carreira em W e afins. Prometo chegar no horário. Prometo chegar no horário. Eu também prometo aqui fazer um episódio para falar da história do Big Data, que particularmente é um tema que eu gosto muito. Mas agradeço enormemente a participação de ambos, foi um papo muito bom. E esse foi mais um Blue Talks. Eu sou Estevão Huerta. Caso tenha alguma dúvida, sinta-se à vontade para postar nos comentários ou me procurar nas redes sociais do Wesley e da Alessandra. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Valeu!